E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Nós estamos hoje na pista da Unicinos em São Leopoldo. E o que a gente vai trazer hoje nesse quarto episódio da série Missão São Paulo é como a gente está com a nossa preparação de alimentação, questão calórica para essa prova. Quem vai falar conosco é o nosso nutricionista, Giuseppe. Ele está correndo aqui na pista, deixa eu localizar ele, lá está ele. E como ele corre, ele sabe que a gente sofre e também curte. Então, enquanto ele não chega aqui, bora com a nossa vinheta. Segue! Game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Então pessoal, estamos com o homem, tá todo suado já. E detalhe, eu tô na ponta dos pés, ó. Olha aqui, ó. Olha só. Ele tem 1,93 m só. 1,93 m, eu tenho 1,68 m. E quando eu comecei a conquistar a Angélica, a Alemã, eu falava que tinha 1,70 m. Porque quem tem 1,67 m, arredonda para 1,70 m, sapatinho, se ajeita, né? Então, tá aí um segredo, ó. Meu querido Giuseppe, se apresenta pro pessoal do canal. Então pessoal, olá para todos vocês. O cara tá cansado? Eu tava dando uma voltinha para aquecer, mas vamos deixar de conversar também um pouquinho. Eu sou nutricionista, sou Giuseppe Patrick Stefani, atuo também como professor em ensino superior. Minha pesquisa toda, volto com a minha atuação, é para nutrição do esporte. Então não é à toa que o canal talvez se interesse, né? Então a gente convive bastante com essa relação também de nutrição para o exercício e para o esporte de um modo geral. O pessoal aqui normalmente comenta que o que a gente come, como a gente se prepara para uma prova, que cada um tem um estilo, cada um acredita numa ideologia, cada um acredita na fada do dente, então cada um tem sua ideia. Mas a gente sabe que muitas vezes o que tu acredita não é fato. E eu quebrei muito do que eu acreditava quando eu te conheci, quando a gente começou a ter fazer um trabalho conosco, então eu mudei muito meu pensamento. Então hoje eu mudo como eu como mais, eu tenho um gasto calórico, eu tenho uma reposição que quando começa a correr, muita gente que segue a gente, começa a correr, tem vontade de correr e não entende o que precisa. Então a gente tem uma meia maratona que está chegando, então o pessoal está seguindo, está acompanhando nossa missão. Eu vou para uma busca do RP. Então, Giuseppe, o que a gente precisa, o que a gente precisa cuidar, o que a gente precisa como alimento para chegar bem em São Paulo? Bom, para meia maratona a gente tem que ter primeiro uma organização da refeição como um todo, do cardápio. O que isso significa? Para quem está treinando para provas de distância média para mais longa, e aqui a gente pode colocar num escopo de 10, 15, 21 quilômetros, né? No caso da meia maratona, começa a ter uma mudança de estrutura da alimentação. Ou seja, se tu é aquela pessoa que acaba tendo lanche de noite, ou pula refeição principal como almoço, jantar, não dá muita bola, ou até mesmo para refeição pré-treino, olha, eu vou falar uma verdade para vocês, não tem condições de completar bem uma meia maratona, tu completa, mas o custo é muito alto, ou seja, é um evento esportivo, né? É um evento pra gente curtir esse momento, uma conquista. X não pode, então? Um X pode ser depois, mas antes, né, a gente tem que preservar um pouco essa estrutura e começa a mudar a pegada da alimentação. O que isso significa? Para o meio maratonista em formação ou que está treinando para uma meia maratona, a gente tem que colocar refeições principais com comida de panela. Primeiro passo que eu tenho que ter é uma estrutura, né, Lisandro, de uma refeição forte, uma refeição que garanta esses nutrientes e que a janela de recuperação entre cada treino, prescrita pelo treinador ou por uma planilha que está seguindo, faça sentido. A nutrição não vai te fazer terminar a meia maratona, mas
junto com o treinamento, são duas pernas que não andam separadas, né? Elas precisam uma da outra. Então, se o treino tá legal, tá com uma boa recuperação, tá com sono legal, a alimentação ela vai ampliar e pode ter um impacto facilmente de 30% ou mais no desempenho que tu vai colher nessa prova. Então, isso é muito 30%. importante, no mínimo. Dependendo do caso que a pessoa se encontra, pode ser até menos a influência, mas vamos supor, eu não almoço direito, eu não tomo café da manhã porque eu não sinto fome, não faço lanche, eu belisco alguma coisa, ou se eu sou do sul, tomo chimarrão só, né? Que inibe um pouquinho o nosso apetite, e de noite eu como umas frutinhas. Bah. Cara, não tem como, não tem menor condição. A gente precisa colocar mais alimentação. E quando a gente pinga essa energia, a pessoa parece que foi ligada no 220 volts, porque não é bruxaria, né? Isso é ciência. Não é feitiçaria? Não. É tecnologia. É tecnologia, ciência, né? Porque nesse caso, colocar comida vai fazer com que o teu corpo recupere e use de uma forma mais eficiente. Então, meio maratonista ou a meia maratonista tem que ter isso em mente, que vai ter que comer mais, né? E acho que isso é bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Quando a gente começou a nossa saga, junto com o Giuseppe, eu cheguei lá e conversei, cara, eu quero baixar dos 60 quilos, né? 70 quilos. Isso aí. Ele falou, cara, tu vai ter que deixar ou o crossfit, tu vai ter que parar, com uma coisa não conversa com a outra. E eu não, eu quero fazer tudo. Eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. Cara, eu saí do escritório e olhei pra ela, não, ele não me conhece? Eu vou conseguir fazer tudo e vou perder peso? Nada. O que aconteceu contigo? Cara, eu acabei aumentando massa magra, lembra? Tu aumentou muita massa muscular, porque o CrossFit tem essa característica, né? E não é nada contra o E CrossFit, né? Não é ganhei 1 quilo, lembra? Sim, Penúltima vez eu tava com 1 quilo a mais. Mas não de gordura, de robustez mesmo, de massa muscular esquelética. E aí eu cheguei em casa, falei pra Lemô, que tá atrás da câmera, vou parar com o CrossFit. Vou parar, fazer um teste, vamos parar, né? Foi assim, ó, meu peso. Foi incrível, então o cara sabe o que tá falando. Às vezes ele fala uma coisa, mas não pode ser verdade. Isso vai de contra tudo o que eu acredito. Mas é verdade, gente. Giuseppe, suplementação na prova. Isso é muito importante, porque provas de longa duração a gente não consegue resistir por muito mais tempo só com uma refeição pré-prova, tá? Então, vamos pensar um tempo de prova aí de meia maratona, sei lá, 2 horas? 2 horas, 2 horas, vou deixar bem fixo, assim, 2 horas, 2 horas e 10. Nesse período de prova, o que passa na minha cabeça como nutricionista? A pessoa vai fazer um café da manhã reforçado, acorda super cedo, né? Vai para o local da prova, que geralmente pode ficar longe de casa, faz uma refeição pré-prova, e essa refeição pré-prova vai te suprir por uns 50, 60 minutos. Bem, né? Pode durar um pouquinho mais, mas uns 60 minutos te garante a energia. A pergunta que eu faço é, tá, e depois? Para os outros 60, 70, 80 minutos? Quem é que vai pagar a conta se tu não repor? E tu em movimento, né? Movimento, não é parado. Tirando foto e... Não, é o tempo inteiro em movimento. Então, nesse caso, a suplementação se torna absolutamente primordial. Exercícios de 2 horas ou mais, ou próximo dessa faixa de tempo, é recomendado, é necessário ter reposição. O quanto, o que vai ser, aí o nutricionista ajuda, né, a orquestrar. Mas nós temos que ter 3 pilares que a gente tem que garantir da alimentação, que não pode esquecer. Primeiro, reposição de líquidos. Eu tenho que me hidratar, seja por pontos de hidratação numa prova, ou levar uma cinta que eu garanta, em parte, uma reposição de água, ou uma mochila de hidratação, que a gente vê o pessoal usando em provas de meia maratona. E isso já vai me dar um pouco de volume de água no sangue, né? Vai dizer, mas água, tá, eu aguento sem tomar água. Eu sei, todo mundo sabe que tu aguenta, a evolução te permite fazer isso. Qual é o problema? Quando a gente começa a suar, a superaquecer o nosso corpo, o corpo precisa esfriar. E uma forma mais eficiente de esfriar o corpo durante o esforço físico não é convecção, condução, que a gente vai botar um ventilador, é evaporação. A gente vai perder por meio de água. Só que ao perder água, eu estou reduzindo o meu volume de líquido intersticial, de sangue, de água do corpo. Então o que acontece quando a gente começa a suar e não repõe? O sangue começa a ficar com um volume menor. E ao ficar menor, ele fica com uma característica mais viscosa. Imagina tu tentar encher uma bexiga ou como o nosso coração seria, bombear sangue, numa característica, um líquido mais viscoso, tipo uma gelatina. Tu não vai ter que fazer muito mais força para esse fluido. O desgaste é muito maior, né? É isso que acontece com o coração. A frequência cardíaca começa a aumentar porque o coração não consegue aumentar de tamanho. Ele tem esse tamanho. O que ele pode fazer é aumentar a velocidade e força de contração. Nossa. E ao fazer isso, aquela velocidade que tu está fazendo a prova, que seria confortável, seria zona de prova, se torna uma zona
de tiro, uma zona de sprint, e tu começa a quebrar, que é o que a gente quer evitar. Então, reposição de líquido não é brincadeira, tem que usar o de ponto de hidratação ou levar também em conjunto, mas tem que se hidratar, né? Outro aspecto que a gente tem desses 3 pontos, reposição de carboidratos. Muito importante para a gente ter reposição de energia, porque se eu não ofereço a energia por meio exógeno, de fora, vem de fora do meu corpo, o meu corpo tem uma característica finita, tem um limite de ofertar a energia. Como o ritmo de prova é mais acelerado, a gente não vai ter a nobreza de usar a gordura como fonte de energia o tempo inteiro. Vai usar, mas não só ela. Esse é o nosso problema do nosso metabolismo. Pena, né? Que pena. Que não fui pena, eu né? que criei, mas olha aí, ó, é um erro da evolução. Faz que parte. que eu vou dizer? Eu só sou o mensageiro, né? E esse aspecto aí que a gente não consegue usar gordura, nós usamos as reservas de energia principal para a corrida, glicogênio, ou o nosso tanque de gasolina do músculo e do fígado. Quando esse tanque começa a ficar cada vez mais próximo do zero no tanque de reserva, a gente vai quebrar. Então, o carboidrato que ele vai estar sendo reposto ao longo da prova, ele tem essa função de preservar o teu glicogênio, né, o teu tanque de gasolina, para que tu termine a prova que seja sustentada por meio exógeno, que tu foi repondo, suplementando. E o terceiro ponto, e não menos importante, é a reposição de eletrólitos, de sais minerais que o nosso corpo perde no suor, que está muito conectado também com a reposição de líquido. De nada adianta eu ficar tomando água mineral, porque ela não vai ter todos esses eletrólitos principais que eu vou estar perdendo no meu suor. Não faz de ficar te lambendo para ver se o teu suor tem gosto de sal ou gosto de cloro. A gente perde alguns minerais que são bem primordiais para o funcionamento. Sódio, potássio, cloreto, magnésio. São eletrólitos que a gente pode perder mais ou menos e varia de pessoa para pessoa. Então, se eu não uso uma estratégia de tomar um Gatorade, um Powerade, um Isotonic Drink da vida, eu vou estar perdendo muitos esses eletrólitos numa velocidade muito maior que eu consigo repor. E esses suplementos muitas vezes não contêm eletrólitos. Por isso, eu tenho que levar cápsulas ou levar garrafas de isotônicos para poder repor. Se eu cuido desses 3 pontos numa meia maratona, numa ultramaratona, eu estou preparado. Basta só seguir o que o treinador ou a treinadora organizou contigo e completa bem. E tentar manter a cabeça no lugar, né? Não ficar nervoso. Não vai atrás da manada. Sim, isso eu falo toda vez pra mim, mas eu vou atrás da manada. Acontece. E tu falou da mochilinha de hidratação. Eu acabei comprando uma. Fui na Decathlon, aí comecei a ver preço, aí tinha uma lá, R$200 no manequim, arranquei do manequim, vambora. Mas cara, pagou, né? Paguei, mas tava lá, cara, se tava lá, tá pra vender, né? Sim. Vou levar embora. Até eu voltei essa semana lá, tá R$500 a mesma mochilinha, então valeu a pena. Valeu. E eu comecei a correr ela faz uns 20 dias que eu tô correndo com ela, ajudou muito no meu processo. Porque eu tenho dificuldade de levar a garrafinha no bolso, fica desconfortável, e aí abrir a garrafinha, tomar, eu fico com preguiça de perder a postura da corrida para tomar água. Tá na velocidade, né, engrenado. E aí a mochila me facilitou muito, porque eu só pego, boto na boca, tomo e sigo, eu não preciso perder a postura. É muito melhor a velocidade. E aí o pessoal tá até se arriando que eu tava fazendo treino de 10K com a mochila de hidratação. Comprei, paguei e tô usando. Se tiver que fazer 1K, eu vou correr com a mochila de hidratação. Não, mas essa é uma funcionalidade dela que é realmente boa. Tu não para pra ficar desrosqueando, tomando garrafinha. E mas é claro prática. Que o pessoal se arria também. Claro, porque imagina, sai na fotinha lá, ó, cleans e a mochila. Só aí o pace já baixou 20 segundos. Olha aí, então, tá valendo. É o que eu digo, cara. O estilo vende. José, muito obrigado. Isso, estamos à disposição. Não, tamo aí, né? Gente, se inscreve no canal. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do curso do Giuseppe. A gente vai trazer um próximo vídeo aqui que ele vai explicar toda a ideia da alimentação pré-treino. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês conhecerem já. É muito bacana. E se preparem, o vídeo está chegando, vai ser muito bacana. Se inscreva no canal que tem mais vídeos por aí. E daqui a 3 semanas estaremos em Sampa City, sofrendo, suando, doendo e quem sabe entregando RP. É isso aí. Bora! Valeu, gente. Valeu, pessoal.